Acho que agora vocês estão me ouvindo. Tá ouvindo? Te ouço bem agora, Marcelo. Agora deu certo. Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus, Marcelo, é contigo. Tá me ouvindo? Prazer, cara. Prazerão nosso. Estou muito contente de ter dado certo da gente fazer a nossa primeira live aí. E agradecer o pessoal que está aí nos assistindo nessa noite, que está compartilhando. Eu vou fazer 2 pedidos aí para vocês que estão assistindo. Primeiro é entrar e comentar de onde que é, qual a cidade que você está, né? E o que você faz. Tem um aviãozinho aí do lado, então convida o pessoal que você conhece, pelo menos 5 pessoas, manda o aviãozinho e faz o convite. E se o nosso assunto tivesse fazendo sentido para você, vai levantando o coraçãozinho aí, vai dando o coraçãozinho, porque isso levanta a nossa live para a gente concorrer com o pessoal de peso aí, tá bom? A gente preparou com muito carinho uma série de lives extraordinárias, Fábrica de Empresários, pensando nesse processo agora de quarentena, nesse processo que pegou todo mundo aí desprevenido, né, que fez o mundo parar. A gente também parou, mas a gente não deixou de fazer planejamento, a gente não deixou de estar em ação, estar conectado para poder cumprir o nosso propósito, para fazer aquilo que realmente a gente sonha, que são de ajudar pessoas. E, Paulo, quero te agradecer, né, pela tua presença hoje, por ter esse tempo aí conosco. E eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco, né, do que você faz e falar um pouco também do projeto, né, da Inovativa Brasil, né, e que eu sei que você faz parte de vários projetos, né, que está na frente aí de várias coisas aí. Então, falar um pouquinho de você aí, da abertura aí, né, para o pessoal te conhecer. Quem ainda não conhece Paulo Moraes e quem não segue ele ainda, segue ele lá, o Instagram dele, para estar fazendo aí conexão. Esse cara tem muito conteúdo, tem muita coisa aí para passar para a gente. Paulo, com você a palavra aí. Marcelo, meu irmão, uma honra fazer parte dessa live hoje. Na verdade, a gente hoje é um encontro de 2 esforços que nós estamos fazendo no sentido de, enfim, mobilizar e conectar o ecossistema de empreendedorismo de pessoas que fazem a diferença. De nossa parte aqui, o Instituto Nesher também tem feito um esforço nesse sentido, apoiando algumas ações do programa do governo federal. Inclusive, o governo federal, nesse sentido, está de parabéns. É o programa Inovativa Brasil. É um programa que existe já tem algum tempo. Eu sou mentor do programa há mais ou menos 5 anos. Esse ano, o programa ele recebeu um aporte, ele ficou mais robusto. E esse ano também eu estou atuando como disseminador do programa Inovativa Brasil. Para que serve esse programa? Legal. Para fortalecer as pessoas que querem fazer a diferença, para fortalecer o ecossistema de empreendedorismo, com capacitação, com conexão e com mentoria. Então a gente percebeu que conectar as pessoas que querem fazer diferença é uma coisa muito importante. Nesse sentido, Marcelo, eu estou recebendo aqui do meu lado também, eu estou aqui com as redes ligadas, e pessoas que fazem a diferença aqui na nossa cidade já estão entrando aqui, já estão mandando um oi aqui para a gente, estão nos acompanhando. Bacana. Então, um abraço para quem está nos assistindo. Tem vários aí, eu não sei se dá para citar todos, mas tem o Glauco da GGS Industrial, tem o Antônio Patrício da Milani, nós temos vários, o professor Ricardo da English U, um abraço para o Roberto da Cores do Brasil, também está acompanhando nosso trabalho. Então, um abraço a todos esses empreendedores. A gente espera que esse nosso bate-papo seja muito bom. Com certeza. Paulo, me fala um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí como professor, como né, mentor, e o que a gente pode falar hoje para a galera nesse momento agora, né? Trazer um pouco do assunto que a gente colocou do tema aí de protagonismo em tempo de crise. Eu queria que você abordasse um pouco desse processo e falasse um pouco aí da parte aí da pessoa em si, como agir, como fazer, o que fazer nesse momento aí. Marcelo, esse é um ponto muito interessante. Eu tenho uma paixão, a educação é uma paixão na minha vida, e
lá em 2004 foi que começou essa história oficialmente. Eu entrei como professor do Colégio Trajano Camargo, nossa querida Escola Técnica de Limeira. Depois Legal. de algum tempo eu fui para a FAAL, Faculdade de Administração e Artes de Limeira, do saudoso e muito querido professor Orlando. Posso dizer que sou um discípulo dele, um grande educador e um grande empreendedor em todos os sentidos. Lá eu passei mais ou menos uma história de 10 anos. Depois eu fui, como professor convidado, eu fui dar aula no mestrado da Universidade de São Paulo, mestrado de Gestão e Inovação. Esse é um capítulo interessante para pensar o seguinte. Um filho de merendeira e de motorista como eu, chegar, por exemplo, enfim, na faculdade, na universidade, na pós-graduação, não deveria ser uma raridade, deveria ser uma coisa mais comum. E eu tive pensando muito nisso, o Marcelo. Quando eu estive na Alemanha, eu estava lá sentado na sala, na antessala, esperando iniciar uma reunião. Porque Deus é bom, você sabe disso. E a gente acabou desenvolvendo um projeto internacional de energias renováveis com a Agência Aeroespacial da Alemanha, que chama DLR. Eu estava lá sentado esperando começar essa reunião e pensando cá com os meus botões, né? O menino pobre, filho de merendeiro e motorista, que tinha o sonho de infância de ser astronauta, mas não conseguiu. De repente eu estava sentado na antessala da sala de reuniões para ter uma reunião com uma equipe de engenheiros da Agência Aeroespacial da Alemanha, para a gente conversar de igual para igual no projeto que a gente estava desenvolvendo em parceria Brasil-Alemanha. Por que eu estou dizendo isso? Nesse momento, Marcelo, eu fiquei pensando quantas vezes eu escutei a palavra não. Eu não ia conseguir, não era para mim, eu não merecia, eu nasci numa família muito humilde, meus pais eram muito pobres, enfim. Eu fiquei pensando quantas vezes alguém me disse que não ia ser possível, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, ou qualquer coisa assim. Sentado lá na antessala, esperando a reunião com o pessoal da Agência Aeroespacial da Alemanha, eu me toquei, Marcelo, se eu tivesse dado ouvidos para essas pessoas que estavam dizendo que não ia dar certo, que não ia funcionar, que não era para mim, que... Enfim, todas essas palavras de desencorajamento, eu já tinha ficado lá atrás, a gente não estaria aqui conversando. Então, eu também lanço a gente vai fazer um ping-pong aqui, eu lanço isso para você. Eu penso, Marcelo, que quando a gente fala de começar ou fala de ser o protagonista, de assumir um pouco as rédeas da coisa, de não ser tão passivo, esperando que alguém faça alguma coisa por nós, eu penso que imediatamente vem alguns pensamentos para atormentar a nossa cabeça. Às vezes não precisa nem vir de gente de fora, às vezes o pensamento está na nossa cabeça mesmo. Pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, ou a gente fica dando ouvidos para quem realmente não tem muito compromisso nem com a gente, nem que as coisas deem certo. Mas eu digo para você, devolvo um pouco a bola, espero que arredondada, para a gente pensar, o Marcelo, protagonismo. O quanto que o protagonismo ele tem a ver com o fato da gente não ouvir essas vozes contrárias que às vezes tentam nos impedir. Perfeito. A gente fala aí da questão de ser protagonista, né? Que você é a pessoa que é responsável por escrever a sua história. Você é responsável por aquilo que você faz e por aquilo que você pensa, né? Você tem o domínio e está tudo na tua mão e na sua mente. Aquilo que você quer fazer dá certo e aquilo que você quer fazer não dá certo. O que você está ouvindo e o que de fato você está trazendo de verdade para você, né? Que aquilo que você pensa, logo é aquilo que você é. Então, está muito ligado àquilo que a gente pensa e o quanto a gente pode fazer, né, para a gente mesmo. Uma das coisas que eu acho que mais trava nesse momento, Paulo, é a questão do medo, né? O medo é um fator que faz com que a gente fique numa zona onde a gente tem, né, a impossibilidade de fazer coisas, a impossibilidade de construir coisas, porque o medo faz a gente travar, né? O medo trava as possibilidades. Você colocou aí, né, uma situação exatamente que se você fosse olhar para a realidade, fosse olhar para as circunstâncias, fosse olhar para tudo que as pessoas falavam para você, você não estaria aqui hoje. E qual foi a diferença? Qual foi o momento? Qual foi
né, o insight que você teve de falar, olha, não, eu vou fazer. Porque você acreditou em você. Você acreditou que você pode fazer. Então, quando a pessoa acredita que pode, já é um passo enorme, porque ela vai sair dessa zona do medo, ela vai sair dessa condição do que está externo e muitas vezes do que está interno, e vai começar a tomar as decisões e as atitudes. Está muito ligado à atitude da pessoa, a atitude que a gente tem, em como a gente encara o processo da vida. Né? A vida são ligada por ciclos, né? E são processos que a gente vive. Tudo passa, né? A gente entrou num momento agora, né, trazendo um pouco para a nossa realidade agora, desse momento, de que nós estamos num processo de quarentena. Isso nunca tinha acontecido, né? Pelo menos na nossa era, né? Nesse momento agora que nós estamos vivendo, o mundo parou. E o que ficou claro para a gente é que ninguém estava preparado para isso. Né? Por mais que a gente está no mundo aí de tecnologia, na inteligência, na tecnologia 4.0, na inteligência artificial. Né? Ontem eu fiz uma live falando sobre, né, a transformação digital das empresas, a transformação digital de processo, transformar em digital todas as coisas. Mas a gente não estava preparado. Por que a gente não estava preparado? Porque a gente não conhece, a gente não se arrisca ao desconhecido. A gente entra muito só no processo daquilo que já é o que a gente sabe fazer. Né? E aí a gente muitas vezes cai na zona de conforto, cai num processo onde a gente descansa, onde a gente fica ali parado, né? Sem fazer muito esforço, sem fazer muita mudança. E está claro para a gente que o mundo vai mudar a partir de agora. As coisas já mudaram. Aquilo que a gente vivia lá atrás, aquilo que a gente fazia lá atrás, já não vai ser o suficiente para daqui para frente. Né? E para a retomada do processo, para a gente estreitar, e mais do que estreitar, a gente estabelecer os princípios e os processos de como a gente vai fazer, existe todo um caminho que a gente tem que percorrer. Né? Tem todo um processo a ser realizado. E aí a gente fala muito sobre também a questão da eficiência e eficácia. Então, quanto eu estou sendo eficiente, quanto eu estou sendo eficaz no processo. Né? Ser eficiente é você fazer certo as coisas. Você ser eficaz é fazer as coisas certas. Então, tem uma grande diferença aí, né, Paulo? Então, isso eu acho que é fundamental aí para a gente sair dessa zona do medo. Acho que tem todo um processo de aprendizagem com todo esse momento que nós estamos vivendo na quarentena. Então, o primeiro momento é a zona do medo, porque é o desconhecido. Ninguém estava esperando acontecer tudo isso. Então, o primeiro processo é o de raiva, é o de reclamar, é o de falar, precisa voltar logo a acontecer tudo, precisa voltar tudo ao normal, precisa fazer o que a gente fazia antes, precisa ser do jeito que fazia antes. Mas vale lembrar que não vai ser mais possível fazer o que fazia antes. As coisas estão mudando. Né? As empresas estão mudando, as rotinas estão mudando, o comércio está mudando, tudo está mudando, né, Paulo? Marcelo, a sua fala me remete a alguns pensamentos aqui. Eu achei muito interessante isso que você falou. E eu fico pensando que nossos pais e nossos avós e os avós dos nossos avós passaram por dificuldades que a gente não consegue, nós e os nossos filhos, não conseguimos sequer imaginar. Eu tenho 45 anos de idade, é a primeira vez que eu vejo alguma coisa desse tipo, mas eu imagino que a história da humanidade nunca teve muito a ver com o fato da gente enfrentar dificuldades, porque já a história mostra que nós e os nossos antepassados já enfrentaram muitas dificuldades. Mas, por exemplo, meu pai e a minha mãe foram duas pessoas muito simples que estudaram pouco, mas eles tinham um senso prático da vida. Eles tinham uma sabedoria de fazer as coisas acontecerem. E eu, como professor universitário hoje, às vezes eu sinto falta um pouco disso, dessa conexão entre aquilo que a gente está falando e a vida real. E eu tenho um exemplo na minha mente que eu acho que ilustra bem esse aspecto, é que você conhece, eu também tive uma carreira como executivo, eu trabalhei mais ou menos aí 15 anos no setor de administração de serviços públicos, né, concessionados,
E lá a gente teve que montar uma grande operação, que foi a operação da Regis Bittencourt. Na montagem desse time, que era um time bem grande, centenas de pessoas, nós, para uma determinada função, a gente precisava de pessoas que entendessem do Excel. Mas não era assim gênios do Excel, não. Era assim o Excel básico, aquele um que a gente, né? Muito bem. Então nós pegamos 4.000 currículos na época e parte desses currículos foram separados para fazer um teste prático sobre o Excel. E eu lembro da gente ter preparado vários computadores, ter recebido grupos de pessoas, então entrava um grupo, fazia o teste, saía, entrava um outro grupo. E uma coisa que mexeu comigo nessa experiência, Marcelo, foi o fato de que algumas pessoas entravam, sentavam na frente do computador, liam uma folha que estava do lado com instruções básicas ali de algumas coisas que eles precisariam fazer, e algumas pessoas, além de não fazerem aquela pequena atividade, algumas pessoas, várias pessoas, na verdade, ao longo do tempo, choravam em cima do teclado. E por que isso mexeu comigo? Porque eu fiquei me perguntando, Marcelo, o que passava no coração e na mente dessas que estavam ali diante de uma oportunidade de trabalho, mas que não estavam conseguindo executar aquilo. Eu penso que um pouco de frustração, um pouco de vergonha, talvez um pouco de raiva. Me passa pela cabeça que algumas pessoas deviam pensar alguma coisa do tipo: me deram um papelzinho, deram lá um certificado dizendo que eu sabia fazer aquilo. Só que quando eu fui para a vida real, eu descobri que eu não sabia. Porque a vida real não é fazer uma fórmula ou simplesmente dominar um conceito. A vida real é solucionar problemas. A vida real é fazer parte da solução. Não é? Exatamente. Então, quando a gente pensa assim, poxa vida, aumenta a escolaridade, as pessoas acessam... a gente está em busca do quê, na verdade? Do diploma, do papel, aquele que diz para a gente que a gente aprendeu, mas a gente não sabe se aprendeu mesmo, até o dia que a gente chega na vida real, e a vida real é que vai dizer para a gente se a gente sabe realmente ou não. Perfeito. Aí para a gente pensar um pouco, Marcelo, eu penso que você tem uma longa trajetória aí acompanhando empresários, está na fábrica de empresários também, enfim, tem uma longa experiência nesse assunto, conversa com muita gente. Para a gente fazer uma dementação aqui, o medo, às vezes ele nasce de coisas imaginárias, mas às vezes os problemas que a gente atrai para a nossa própria trajetória tem a ver também com o fato da gente acreditar em outras coisas imaginárias. A importância do aprendizado é muito grande, mas a gente não pode perder de vista. O diploma, o certificado, o papelzinho, ele pode até mostrar algumas coisas importantes, mas a vida real exige outras da gente. O que você pode complementar nisso, Marcelo? Você falou um negócio que eu falo muito para os meus clientes e é isso que eu tenho comigo, tá? É muito mais do que falar, é o que você faz, né? E como você faz, né? Não é o que fala, é como você fala. Então, eu acho muito importante esse processo de aprendizado, né? Onde você tem a oportunidade de você transpassar a sua atitude em atitude positiva ou atitude negativa, né? O que você está fazendo, né, dentro desse processo de aprendizagem, que é a vida, né? A gente aprende todo dia e de novo, né, o que você falou faz todo sentido. Não é simplesmente você ter um certificado que te habilita a ser alguém, né, ou fazer diferente. A gente lê muito sobre isso e vê muito isso nas redes sociais, que não adianta você ter, né, uma conta cheia de dinheiro, não adianta você ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, se você desce na portaria do teu prédio ou no teu condomínio e não fala bom dia para o porteiro. Está muito ligado à sua atitude. Né? Hoje a gente não engana mais ninguém. Ou você é aquilo que você fala que você é, né? Ou você vai ficar, né, para trás. As pessoas hoje não são mais, né, manipuladas. Não existe mais manipulação. Embora ainda tem muita gente, né, que trabalha com manipulação, com persuasão negativa, né? Mas, cara, não vai longe. Essas pessoas não vão longe. Então, está muito ligado à disciplina sua, à autodisciplina, à autorresponsabilidade.
né? A sua atitude vai estar ligada diretamente à sua proatividade. Então, quanto eu sou proativo, quanto eu faço, de fato, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo que eu faço, né? No caso da empresa, né? O quanto que eu entrego, de fato, né, para os empresários, o quanto que a minha empresa faz diferença no meu convívio, na minha rede de contatos, no meu networking, né? O quanto que, de fato, eu estou ali para agregar, ou eu estou ali só para caçar, né? A gente usa muito o termo no BNI de caçador e agricultor, né? A fala do caçador é aquele cara que só vem para colher frutos, ele só quer para ele só está olhando para ele, para o momento dele, para a necessidade dele, né? E está falando muito sobre qual atitude que ele tem, né? E já o agricultor é aquele cara que vai semear, que vai cultivar relacionamento, é o cara que vai, né, cultivar. A gente fala de um tempo de preparo, né? Quando você semeia, você não vai colher o fruto, né, rápido, demora, tem uma estação para isso, tem um tempo para isso ser colhido, né? A gente sabe do ciclo de uma semente, né? Quando você planta uma árvore, quantas sementes dá na árvore, né? E quantas outras árvores vão nascer daquela árvore. A mesma coisa está ligada à nossa atitude, à nossa proatividade, né? E aí fala muito também do nosso propósito, Paulo. Eu acho que todo esse processo de quarentena está fazendo as pessoas pensarem um pouco no que de fato faz sentido para elas, né? E está começando a olhar para as coisas de uma outra esfera, está tendo um outro olhar disso. E isso faz com que a pessoa realmente mude as suas atitudes, mude o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir e aprenda com tudo isso, né? Tem muita gente falando também, ó, que se você sair dessa quarentena do mesmo jeito que você entrou, né, não vai ser realmente falta de tempo, vai ser falta de disciplina, vai ser falta de posicionamento, vai ser falta de assumir, né, o protagonismo da tua história, daquilo que realmente você quer ser, daquilo que realmente você se propôs a fazer, né? Eu entendo e eu sei que você professa da mesma fé, né, que todo mundo nasce com um propósito. As pessoas nascem com propósito, empresas nascem com propósito, organizações nascem com propósito. Então, cara, nós estamos trabalhando com propósito. Então, qual que é o meu propósito? O meu propósito, de fato, está acontecendo? Eu estou realmente ligado, o propósito está realmente ligado à necessidade e à paixão. Eu estou me doando, eu estou me entregando, eu estou fazendo aquilo que eu me propus fazer para o próximo, né, para a comunidade, para as empresas, para os empresários, para os meus clientes, para os meus amigos, né? O que eu estou fazendo de diferente na sociedade? A gente está vendo aí, né, esse cenário todo político, né, sendo usado, né, de uma forma abusiva, né? A gente está vendo toda uma questão de que não era para a gente estar preocupado, era para a gente estar preocupado com o vírus, não era para a gente estar preocupado com política, não era para a gente estar discutindo política agora. Não era o momento disso, né? E a gente vê o quanto que isso está interferindo, né, na população, né, diretamente na população. Quantas pessoas já estão desempregadas, quantas empresas já fecharam. E tudo isso vai impactar na onde? Naquilo que realmente eu sou, naquilo que realmente eu faço e naquilo que realmente eu entrego. Então, o que a gente pode tirar de lição de tudo isso? O que a gente pode aprender de tudo isso? Né? Quais são as atitudes negativas que eu tinha e que eu não vou ter mais? E quais são as atividades positivas, as atitudes positivas que eu quero ter? O que de fato eu quero produzir? O que de fato eu quero ser? Né? Eu acho que isso faz toda a diferença para a gente reconhecer que nós temos sim, né, uma dificuldade, nós temos sim uma situação adversa, mas a gente pode tirar de tudo isso oportunidade de mudança, de transformação. Marcelo, eu acho que faz muito sentido isso, e até comparando um pouco com a minha trajetória, todo mundo sabe, né, eu tenho uma paixão aí de capítulo da história, que é ter sido discípulo do professor Orlando, que foi um gênio, saudoso professor Orlando, nos deixou em 2010, mas deixou um legado. E esse legado do professor Orlando, que fundou a FAAL e que criou uma metodologia de ensino,
em 2000 de meados de 2000, e que foi adotada por grandes escolas, grandes universidades do mundo 11 anos depois. Então, assim, tem brasileiros visionários, sim. O professor Orlando era um grande exemplo. Limeira teve, andando aqui pelas ruas, um professor extraordinário, um gênio, um visionário nesse sentido. Por acompanhar o trabalho do professor Orlando, a minha pesquisa no mestrado, depois o que eu acabei dando sequência no doutorado também, todos sabem, né, eu tenho um pé aí na educação empreendedora, então pensando nessa questão do aprendizado. A gente fala, por exemplo, de conhecimentos, habilidades e atitudes, o CHA, CHA. Tá bom, ok, a gente quer válido, é um parâmetro interessante, mas normalmente, se a gente fosse desenhar isso numa pirâmide, a ponta da pirâmide seria habilidades, aquilo que a gente é o aprender a fazer alguma coisa. A gente sabe que para isso a gente precisa de conhecimento, então sim, a gente faz conteúdo. Tem gente que não tem muito conhecimento, mas busca e consegue obter esse conhecimento. Então a gente sabe que na base desses três elementos, a gente tem atitude por baixo, é a base, depois conhecimento, depois habilidades. Muito ao longo do tempo, andando com o professor Orlando e aprendendo com ele, e depois desenvolvendo isso na pesquisa, o que vinha. E olha que coisa interessante, Marcelo, até alinhado com isso que você acabou de compartilhar conosco. Se, de fato, atitude é que move as outras coisas, como adquirir conhecimentos ou desenvolver habilidades, a pessoa precisa querer, a pessoa precisa ter essa atitude, mas ficava uma pergunta no ar. Ora, então, o que determina a atitude de uma pessoa? A pesquisa mostra o seguinte, Marcelo, abaixo das atitudes, ou seja, aquilo que chaveia, aquilo que influencia, aquilo que desencadeia as atitudes, é um treco chamado expectativa. E, basicamente, ninguém vai buscar aquilo que não deseja. Para ficar num resumo muito rudimentar aqui, um resumo muito rápido, o degrau anterior é o degrau das expectativas. Então, expectativas chaveiam as nossas atitudes e as atitudes desencadeiam o resto. Mas eu fiquei intrigado durante muito tempo porque isso não explica tudo, explica só uma parte. Porque daí vinha aquela outra pergunta. Ora, o que vem antes, não é nem aquela propaganda do biscoito, mas né, o que vem antes da expectativa? E aí você tocou num ponto que é fundamental. E a pesquisa aponta exatamente nessa direção. Para quem faz diferença, as pessoas que fazem diferença, os protagonistas, os empreendedores, por sinal que eu preciso mandar um abraço para o Dinho de Limeira, lá do GRAM, para a Bianca, do Projeto Semear. Tem um pessoal aqui com a gente, cara. O tio William, da Associação do Transporte, da TEL, exatamente. Quer dizer, então tem um pessoal torcendo por nós aqui nos acompanhando. Então, um abraço a todos aí. Nós estamos falando de... Então, para a gente entender como é que as pessoas se tornaram assim, são como vocês são, como é que a gente pode fazer para ser protagonista, assim como o Marcelo e essas pessoas que a gente citou, a gente está pensando assim, não adianta desenvolver só habilidade, também não adianta só ser um poço de conhecimentos. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas a atitude é... O que vem antes da atitude, o que vai determinar a nossa atitude são as nossas expectativas. Portanto, nós deveríamos pensar num aprendizado que não envolvesse apenas treinar para desenvolver habilidades ou decorar um conjunto de conhecimentos, ou ainda ficar só na questão de um treinamento atitudinal, um treinamento das nossas atitudes. Pensa comigo que tem um ponto aí que seria o treinamento das expectativas. Mas olha que coisa interessante, abaixo disso, na base de tudo, no pilar, tem um negócio chamado valores. Os nossos valores determinam as nossas expectativas determinam as nossas atitudes desencadeiam o resto. Como é que você enxerga, Marcelo, essa questão especialmente do aprendizado nessa abordagem, digamos assim, mais ampla, para a gente não ficar só, não, nós vamos ficar treinando habilidade, ficar decorando conhecimentos para ganhar um certificado, um papel, né, nessa linha. Como é que a gente avalia o aprendizado dessa forma mais ampla, substancial e que toca nisso que você falou, nos propósitos, nos valores? O que a gente pode pensar sobre isso, Marcelo? Você falou sobre a expectativa, né? Eu acho que a expectativa, quando você alinha a expectativa, você não frustra, né, o processo, você não se frustra. Porque está alinhado à expectativa em base
daquilo que você planejou e daquilo que você sabe e conhece. Então, mais do que você ter uma expectativa, né, simplesmente por ter, por conhecer, é você alinhar com o propósito. Quando está alinhado com o propósito, você não vai se frustrar. Né? E sabendo o seguinte, que a expectativa tem que estar alinhada com aquilo que faz sentido para você. A expectativa não pode estar nas pessoas. E não pode estar alinhado às coisas. A expectativa tem que estar alinhada com aquilo que você pensa, com os princípios que você tem, com o seu caráter, com os seus princípios, né? Com aquilo que você é realmente. Eu acho que a gente não precisa vestir roupa diferente ou falar diferente. A gente tem que ser quem a gente é de fato. Eu acho que fica muito mais suave, fica muito mais tranquilo e fica muito melhor quando você é a pessoa que você nasceu para ser. E quando você aceita quem você é. Né? Tem uma frase que o pessoal usa que é aceita que dói menos. Então, assim, cara, aceita quem você é. E acredite em você, acredite nos seus valores. Acredite naquilo que você aprendeu com seus pais, acredite naquilo que as pessoas que estiveram do seu lado, que passaram, né, por etapas da sua vida e que foram essenciais para a transformação sua. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém aprende tudo sozinho. Né? Eu estou ensinando a minha filha a aprender a ler e escrever. Né? E aí você volta lá atrás, né? Quando você estava aprendendo como que é fazer, como é que você quer ensinar, né? Então, nesse processo todo de quarentena, ela está ficando em casa, como todas as outras crianças estão em casa, e eu estou lá ensinando ela a ler e escrever. Ela está aprendendo porque tem alguém que está ensinando. E a vida nos ensina a transpor os espaços e a continuar fazendo. Então, mais do que só pensar naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, né? Eu preciso pensar em como eu estou passando isso para as pessoas. Como é que as pessoas me enxergam? Como é que eu estou escrevendo toda a minha história? E tudo isso tem um aprendizado. Tudo isso tem lições. Né? Não existe um processo que dá errado. Quando dá errado, você está tirando uma lição daquilo. Né? E não tem problema de errar. Né? Mas aprenda com o erro. O que não dá é para persistir no erro, para persistir, né, em pensar que não pode, persistir em pensar que não tem jeito. Né? O Fernando está falando aqui agora, ó, todos têm uma potência em explorar e estar no caminho certo. Falar do potencial. Exatamente, Fernando. Todo mundo tem um potencial para ser explorado. Agora, o quanto que eu estou fazendo de fato aquilo que eu quero para a minha vida? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer isso, eu quero alcançar isso, eu quero trocar de carro, eu quero fazer tal viagem, mas as pessoas não se movimentam, não se mexem, não começam a construir todo o processo para começar, de fato, a alcançar os resultados. Né? De novo, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, cara, é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, aquilo que a gente vai colher. Então, se eu quero ser o protagonista da minha história, se eu quero fazer diferença naquilo que eu penso e naquilo que eu faço, se de fato eu quero realizar e ser uma pessoa realizada, né, ser uma pessoa satisfeita, eu vou conseguir transformar tudo isso a partir das minhas atitudes e do meu comportamento. Então, isso precisa estar alinhado à expectativa de realmente quem eu quero ser e o que eu quero fazer. Né? O Fabiano está perguntando aqui assim, ó, mas como que nós temos certeza daquilo que temos em mente é o certo? Fabiano, é o seguinte, se você tem algo na sua mente, né, ou um projeto, ou um propósito, ou algo que você quer construir, a primeira coisa que você precisa conversar são com pessoas que estão perto de você, que estão próximas de você. E não ter medo de falar. Né? Não ter aquela coisa assim do tipo, isso é ridículo falar. Não, cara, você pode ter certeza que vai ter gente para te ouvir, que vai ter gente para te ajudar, que vai ter pessoas para olhar e te dar atenção. Né? A gente está falando de mentoria, né, Paulo? Cara, quanto que o mentor ajuda nesse processo?
né, das pessoas aumentar a velocidade das coisas. Né? Então, assim, procura entender o que de fato você está pensando, procura entender, né, aquilo que você está, né, com vontade de fazer, ou realizar, ou transformar. Vai buscar informação, vai buscar conhecimento. O conhecimento ele gera habilidade, né? E a habilidade gera ação para a realização. Então, é buscar mentores, buscar pessoas que estão próximas, buscar conhecimento naquilo que você faz, para você saber se você está indo para o caminho certo. Né? Porque, de fato, se a gente olha para a linha em o que é certo e o que é errado, aí a gente está falando de algo que é muito pessoal. Né? Porque o que é verdade para mim talvez não seja verdade para você. E o que não é para mim, né? O bom para você talvez seja bom. É isso, Paulo? É mais ou menos isso que você estava pensando, exatamente nisso? É nesse ponto aí? Eu vou falando e... Na verdade, Marcelo, é uma reflexão, rapaz, muito boa, pelo seguinte. Na semana passada também eu tive uma live com o Dr. Bruno Cadorim, que é um queridão, um exemplo aqui de jovem empreendedor brasileiro. Ele é CEO da Vier, que é uma startup, uma empresa de inovação brasileira, que desenvolveu um equipamento que funciona com plasma frio, ozônio e faz sanitização de ambientes. Em outras palavras, é um equipamento capaz de matar vírus, bactérias e fungos em ambiente. Então pode instalar, por exemplo, no hospital de campanha ou coisa do gênero para, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Então ele descobriu numa pesquisa que o equipamento tem potencial para combater o coronavírus. Eu acompanho o trabalho do Dr. Bruno e da Vier já tem um tempo, que ele foi um dos meus mentorados, que eu tenho a grata satisfação de poder dizer isso. Era uma empresa bacana, que tem uma tecnologia, e é um orgulho para nós aqui que somos brasileiros. Mas qual que é o X da questão? Ele procurou o Programa Inovativa Brasil e se colocou à disposição para receber uma mentoria. Olha que coisa interessante para a gente pensar, Marcelo e Fernando que colocou a pergunta. Por que alguém adulto, que já está com uma empresa, inclusive engrenada, ele ia procurar, por exemplo, aconselhamento ou acompanhamento dentro do Programa Inovativa Brasil ou de qualquer outro? Por que alguém que já está dando certo ia se preocupar em receber a mentoria, o aconselhamento de alguém que é... E os amigos sabem, muito carinhosamente, lá, já tem alguns anos aí, a gente foi o vencedor do programa Acelera Startup da Fiesp. Foi uma coisa muito boa, graças a Deus. Então, com essa experiência, eu acabei me integrando à Inovativa e tentando ajudar de alguma maneira outros empreendedores, outros protagonistas. Mas o ponto é, por que alguém como o Bruno, que tem doutorado, etc., ia buscar ajuda do Programa Inovativo? E eu queria chamar a atenção para isso. E, na minha modesta opinião, a gente acrescenta uma camada de raciocínio, que é a seguinte. A gente nasce e os nossos pais ficam responsáveis por colocar a gente na escolinha. E ali a gente vai até um tempo, normalmente até o ensino médio, e os pais ali tentando nos encorajar a estudar. Não deveria ser isso, a gente deveria querer estudar naturalmente, mas ok. Os pais cuidam da gente até um certo ponto e a gente estuda meio que porque tem que estudar. Por outro lado, quando a gente cresce e aí começa, sei lá, uma oportunidade profissional, a gente vai buscar um curso técnico, um curso superior, enfim. E continua estudando. Só que daí a gente procura esse aprendizado por conta própria. Só que a gente contrata alguém para nos ensinar. Tem uma coisa interessante. Porque quem cuida de criança chama pedagogo. Pedagogia é o ensino de crianças. Legal. E a gente chega na faculdade, aí já é andragogia. Né? Os professores universitários são andragogos, que são aqueles que ensinam adultos. Então é um adulto ensinando um adulto. Na pedagogia é um adulto criança. Agora, mais modernamente, tem pesquisas falando da geriagogia, que é adulto ensinando o adulto mais velho, o idoso. Só que tem um ponto dentro desse nosso pensamento sobre protagonismo. A maioria das pessoas não conhece a palavra, é uma palavra meio esquisita. É eutagogia. Então, pedagogia, adulto ensinando criança, andragogia, adulto ensinando adulto, geriagogia, um adulto ensinando um idoso que tem necessidades específicas, mas cai no nosso colo agora a seguinte palavra, eutagogia. Eutagogia é aquilo que a gente chamava um tempo atrás, mais ou menos como o autodidatismo, a pessoa que aprende porque vou aprender.
Se a gente comparar com a história, na história de todos nós, teve muitas coisas que a gente aprendeu sem que ninguém quisesse nos ensinar. Na verdade, pelo contrário, às vezes a gente aprendeu coisas que a gente não deveria ter aprendido, porque até tentaram impedir a gente de aprender. Mas a gente foi lá e aprendeu. Então eu fico pensando, por que às vezes a escola fracassa tentando ensinar alguém que está ali em tese para aprender, e essa mesma pessoa, essa criança, esse adolescente, esse jovem, sai dali e aprende outras coisas, com a sociedade tentando impedi-los de aprender, mas eles vão lá e aprendem. Quer dizer, aprendem aquilo, mas não aprendem o que não deviam, mas não aprendem aquilo que a gente acha que devia ser ensinado. Mas olha que ponto de raciocínio do Fernando. Quem que é responsável pelo nosso crescimento? Quem que é responsável pelo nosso desenvolvimento? Quem que é o gerente do nosso aprendizado? Quando a gente é criança, são os nossos pais e professores. Quando a gente é adulto, um pouco é a gente, um pouco é a empresa que a gente trabalha, que cobra da gente ali, que a gente faça um curso, que a gente se aprimore e tudo mais, e também os professores que estão lá. Mas chega um ponto da vida, Marcelo, que a gente tem que chegar à conclusão. Pera lá, o meu crescimento, o meu aprendizado, o gerenciamento da minha vida como aprendiz das coisas, tem alguém fazendo isso? Sou eu que estou fazendo? Não tem ninguém fazendo? Será que é a minha esposa que está fazendo isso, está tentando me encorajar para crescer? E na maioria das vezes a gente percebe o seguinte, a gente escova o dente, a gente trabalha, a gente dorme, a gente paga boleto, mas a gente não encara o nosso aprendizado e o nosso crescimento como sendo uma coisa que faz parte da vida inteira. Parece que educação é uma coisa que fica restrita numa determinada fase da nossa vida. Quando, na verdade, a gente sabe muito bem disso, que na prática a gente aprende a vida inteira. Então a pergunta hoje talvez não seja se o que eu tenho em mente é certo ou errado. Eu acho que uma pergunta interessante que complementa essa será que eu sou o gerente do meu desenvolvimento? Será que eu assumi essa responsabilidade? Quanto que assumir responsabilidade tem a ver com isso tudo que a gente está falando? Eu acho que quando a gente fala de assumir responsabilidade, a gente está falando da nossa integridade. Né? E integridade, ela fala da gente assumir as consequências. Né? Entre a minha responsabilidade de fazer ou não fazer. Do que eu estou fazendo nesse momento, se realmente eu estou aprendendo e eu estou crescendo com tudo isso, ou se eu não estou desenvolvendo nada. E tem uma coisa que a gente sabe que é o seguinte, né, Paulo? O momento em que a gente não está aprendendo nada, a gente não está somando em nada. Porque a vida, ela nos ensina todos os dias. Se a gente liga no piloto automático, né, da gente crescer, fazer todas as coisas, e se a gente traz para a rotina diária nossa, que é dormir, acordar, escovar o dente, tomar um café, ir para o trabalho, né, fazer as atividades, vai para uma academia, quando vai para uma academia, né, e depois volta para casa e janta e dorme, e no outro dia faz a mesma coisa. Então, esse ligar no automático, a gente precisa desligar, né, e assumir o controle do processo. E quando eu falo de assumir o controle, eu estou falando que os meus atos, né, tanto os meus atos, as minhas atitudes, quanto as minhas omissões de não fazer, cara, isso está totalmente ligado àquilo que eu vou colher ali na frente. Né? E aí é assim, eu preciso viver sim o presente, né? E preciso viver muito o presente. Tem muita gente vivendo de passado, tem muita gente olhando para trás, né? Ou só olhando lá na frente e esquece de viver o hoje. Né? Esquece de viver o presente. Então eu preciso viver o presente, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso saber exatamente quem eu sou, aonde eu estou, né? O que eu quero e o que eu não quero. Precisa estar muito claro isso para a gente. Né? Porque não adianta nada eu planejar, fazer um monte de projeto, olhar lá para o futuro, se eu não estiver olhando para aqui agora. Né? E uma das coisas que mostra muito isso é quando você está ligado no piloto automático que você não percebe as pequenas coisas. Né? Tem uma frase que eu uso muito que a gente não tropeça em montanha. A gente tropeça nas pequenas pedras. E são em detalhes que a gente tropeça. E aí, cara, tem um negócio que fala que a gente precisa ter visão ampla. A gente precisa olhar para o horizonte, sim. Mas mais do que isso, é olhar o presente do que você está fazendo hoje, agora. É o quanto você está comprometido com os valores que você tem.
O quanto você está comprometido em assumir o papel de ser pai, de ser empresário, de ser homem da casa, né? E de ser líder naquilo que você faz, assumir a sua liderança, o seu papel, né? Dentro da sociedade. É muito fácil a gente cobrar responsabilidades das pessoas, mas o quanto a gente está sendo responsável. Então, precisa começar a parar da gente reclamar das coisas, parar de reclamar e ter mais atitude. Começar a ser mais proativo, né? Começar a aprender e ser mais criativo, né? Porque o quanto mais eu sou criativo, o quanto mais eu vou ter oportunidades sendo geradas. Porque a gente vai começar a se conectar com pessoas que pensam exatamente a mesma coisa que a gente pensa. E tem um detalhe, tem pessoas que falam que o universo conspira. Eu falo que Deus sabe todas as coisas. E aquilo que Deus conhece do nosso coração, aquilo que Deus sabe daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente quer, né, ele provoca no processo todo no universo que a gente se conecte com as pessoas. Então as conexões elas vão acontecer. A partir daquilo que eu acredito, daquilo que eu entrego, de assumir a minha responsabilidade, de ser eu, né, de viver o presente, sim, pensar no futuro, pensar em planejamento, porque quem não sonha também não realiza, né? A gente precisa ter sonho, a gente precisa ter uma ambição, a ambição boa, né? Não ser ter ambição só para conquistar as coisas, mas ter uma ambição boa, né? Para a gente seguir em frente. A gente precisa ter esperança. Você imagina se nesse momento agora de crise, de pandemia, as pessoas começassem a ficar histéricas, né? E começassem a olhar e não ver mais uma esperança, não ver mais algo que possa mudar, né? E tudo a gente pode mudar, desde que a gente queira mudar, né? Lógico que tem coisa que não está na nossa mão, né? Tem muita coisa que não depende de nós. Mas o fato de eu fazer as coisas, de eu controlar as minhas ambições e canalizar o processo das coisas, é onde começa a fazer diferente. Então, assim, participar mais, né, da vida, do normal da vida, participar do crescimento do seu filho, participar, né, da tua comunidade, da tua igreja, da onde você processa a sua fé, ser mais humano, né, se preocupar mais com as pessoas, se preocupar mais com quem está do teu lado, não olhar só para o seu umbigo, não olhar só para aquilo que você acha que é o certo. De novo, né, a gente não é dono da razão, a gente não tem a verdade plena e absoluta, né? E a gente precisa respeitar esse espaço das pessoas, a gente precisa praticar muito o silêncio, a paciência, a reciprocidade. Quando eu tenho uma empatia por alguém, quando eu trabalho com a empatia, eu me coloco no lugar de. Né? Então, a pessoa está passando por aquela situação e, às vezes, vem um monte de julgamento. Então, assim, eu acho que está no momento da gente julgar menos e da gente ter mais atitude. E atitude positiva, né? Em ajudar, em contribuir, em passar o conhecimento que a gente tem para aquela pessoa que não tem, passar a nossa visão, né? Passar o nosso compromisso de me disponibilizar para as pessoas, ser disponível, de ouvir. As pessoas querem muito falar, então poucas pessoas param para ouvir. Né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Né? Então, tem uma razão de ter 2 ouvidos. É para a gente ouvir mais, né? E falar menos. Então, mais do que falar, de novo, vai muito da nossa atitude de participar, de fazer realmente diferença. E a vida, né, eu acredito muito nisso, Paulo. A vida ela é feita de ciclos, né, e que ela vai se alternando de tempos em tempos. Né, as coisas vão sendo alteradas. E dentro desse ciclo vem coisas boas e vem coisas ruins, e a gente tira a lição de todas elas. Né? Ou é bênção, ou é lição que a gente vai tirar em todas as ações. Né? Mas, assim, a gente precisa adotar medida prática, coisas simples do cotidiano da gente e ser consistente. Né? Tem muita gente que tem sonho, tem vontade de crescer, né? Começa a estudar e para. Começa um projeto e para.
Começo do ano é o início de um monte de coisa para um monte de gente. Ah, eu vou começar a academia, ah, eu vou começar a dieta, ah, eu vou começar a estudar, ah, eu vou começar isso, eu vou começar aquilo. E realmente começa, mas não termina. Então, assim, seja consistente, seja persistente naquilo que você realmente deseja. Vai acontecer, vai dar certo. Acredite que vai dar certo. Mas é assim, quando eu assumo o protagonismo, né, a única vantagem que eu tenho de assumir todo esse processo é que isso vai me sustentar. Essa verdade é que vai sustentar o meu propósito. Né? Assim, tem algo muito maior que a gente está fazendo. Né? Tem um tempo, né? Se a gente ligar a linha do tempo, a gente nasce, cresce, estabelece, envelhece e morre. E ninguém vai ficar isento desse processo. Né? Isso eu acho divino, e é divino isso. Né? Assim, ninguém vai fugir desse processo. Né? Às vezes a gente se pergunta por que das coisas, mas existe uma linha do tempo. E assim, o que eu estou escrevendo na minha história? Né? Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que eu estou me enxergando? Como é que eu estou reagindo a tudo? Né? Eu estou sendo reativo ou eu estou sendo, né, pronto para fazer diferente? Né? E aí trabalhar muito assim com a empatia, né? Agradecer as pessoas que estão do lado, agradecer as pessoas que se identificam com você, que você se identifica. Né? Tem o Flávio Augusto, ele fala muito assim que você precisa andar com as pessoas com que você quer realmente crescer. Então, tubarão anda com tubarão. Né? Se você está numa mesa onde as pessoas estão ali compartilhando, mas você é a pessoa que mais tem conhecimento naquela mesa, você está na mesa errada. Então, troca de mesa, troca de ambiente, troca de lugar. E você não vai estar sendo egoísta por conta disso. Você simplesmente está trabalhando um processo de melhoria contínua na tua vida. E tudo começa a melhorar, tudo começa a conspirar para isso acontecer e as conexões elas vão acontecendo. Então esse processo de crescimento, né, sair desse processo agora de quarentena, de ter ficado aí 30, 40 dias, 60 dias, tem gente que já está 60 dias já, né, no processo de quarentena. Como que eu vou sair disso? O que eu vou usar de aprendizado com tudo isso? O mundo mudou. E o mundo precisou parar para a gente entender que não era na histeria que estava. Que a gente precisa mudar os nossos hábitos, que a gente precisa mudar, né, as nossas atitudes e que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. E julgar menos o mundo, né? Julgar menos, fazer mais, ser mais empático, ser mais amoroso, né? Dar mais valor à vida, dar mais valor aos sentidos e às pequenas coisas. Dar valor à sua família, dar valor, né, à sua comunidade, dar valor ao seu trabalho, valorizar as pessoas que estão conectadas com você, no ambiente que você convive, porque aí eu entendo que isso tudo vai fazer com realmente que você progrida na sua vida, porque você cresça, né? E que você deixe um legado, deixe uma história gravada. Você comentou aí várias vezes, e eu admiro isso, quando a gente reconhece que tiveram pessoas que marcaram a nossa vida. Você falou do Orlando, né? Várias vezes você citou o Orlando. Por quê? Porque realmente essa pessoa gravou, marcou a tua vida. Então, reconhecer isso é importante, né? Porque isso estabelece um processo de gratidão, de agradecimento. Eu não gosto de usar a palavra muito gratidão, porque, né, todo mundo é gratidão, tudo é gratidão, e eu não entendo assim. Eu prefiro falar obrigado do que gratidão. Mas esse processo de gratidão, de ser grato por aquilo que a pessoa fez, né, eu acho que essa é a palavra que encaixa. Então, cara, é isso. O quanto mais eu espalhar a esperança, o quanto mais eu espalhar, né, um motivo positivo, né, e reclamar menos e julgar menos, mais pessoas eu vou ter do meu lado, mais as coisas vão conspirar para o bem, né, e mais coisas boas vão acontecer, e bênçãos vão acontecer na sua vida, e você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Eu acredito muito nisso. Cortou aí?
Paulo caiu. Vou esperar ele retornar para a gente finalizar a live. Mas se você está fazendo sentido para você, dá um joinha aí para nós. Se tiver alguma pergunta, pergunta que a gente já está encerrando. E eu quero mais uma vez agradecer. Amanhã a gente vai ter mais uma live. Quero agradecer demais as pessoas que se conectaram com a gente. Né? Essa live vai ficar gravada. Teve pessoas que perguntaram. A live sim vai ficar gravada. Né? A gente espera realmente ter... A gente espera realmente ter feito muito sentido esse assunto para você, né? Realmente ele caiu a conexão dele, eu vou ver se ele volta, né? Mas eu agradeço demais, o assunto é muito bom, né? E os insights. E eu vou pedir uma gentileza para você. Printa a tela, né? Das pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Eu vou tirar os comentários para você printar a tela. Eita, como é que tira os comentários aqui? Não consigo tirar. Printa a tela, que a gente vai e marca lá, eu e o Paulo Moraes, marca lá,@fábrica.de.empresários e Paulo Moraes, que a gente vai mandar para você